Olá galerinha, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aulinha de ciências e hoje nós vamos abordar o assunto que é sobre o solo. Vamos iniciar nosso estudo sobre o solo. Mas João Paulo, qual a importância da gente estudar o solo? E aí você deve pensar uma coisa, onde é que a gente planta os vegetais? No solo. Quando a gente vai criar os animais, onde é que eles ficam? No solo. As construções das nossas casas, pontes, todo tipo de construção civil, onde é que elas ficam? No solo. Então já citamos 3 pontos aqui importantes para nós podermos estudarmos o solo. Se a gente não tiver um entendimento melhor de como o solo funciona, a gente vai acabar degradando esse solo e vamos acabar trazendo consequências para nós. Então vamos começar a nossa aula? Vem comigo. Para início de conversa, vamos dividir o planeta Terra em camadas. Na figura vai aparecer as camadas que a gente irá dividir, onde a gente tem a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Dentro dessas três camadas que a gente dividiu, tem uma parte principal que a gente vai estudar, que é a parte sólida da Terra, que é chamada de litosfera. E é na litosfera que o solo vai estar inserido, o objeto do nosso estudo. E o que seria o solo? O solo é a camada mais superficial da litosfera, formado por pequenas partículas de minerais. O solo na qual nós pisamos hoje, ele foi formado há milhões e milhões de anos atrás. E como é que um solo se forma? Um solo se forma a partir da degradação de uma rocha. Você já ouviu aquela velha frase que diz água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso que acontece. Essa rocha, ela vai estar exposta à chuva, ela vai estar exposta ao vento, ela vai estar exposta aos raios solares. Isso com milhões e milhões de anos vai fazendo com que essa rocha vá liberando pequenas partículas, pequenas poeiras, areias. E isso é levado pelo vento e se solidifica em um terreno mais baixo. Esse processo acontece em todas as rochas durante muitos anos. E aí a gente tem a formação dos solos. Então nessa imagem a gente está vendo que as rochas elas foram se fragmentando, foram se quebrando em pedaços menores, até formarem pequenos grãos de areia. Que esses grãos de areia podem estar contidos argila ou calcário. Esses pequenos grãos têm também uma mistura de restos de seres que morrem, como animais e vegetais. E a partir deles se forma um solo. É nesse solo também que a gente tem um processo chamado de erosão. O que seria a erosão do solo? Imagina que o solo, você já deve ter visto um terreiro, um terreno, o quintal da sua casa. Quando você pega naquele solo, você não tem areia, pequenos grãos? Isso aí, pequenas areiazinhas, né, que você suja as mãos, dessa forma, certo? Esses grãozinhos de areia, dentro desses minúsculos grãozinhos, irão ter nutrientes. Ah, tio João Paulo, então nutrientes é para deixar o solo com alguma característica diferente? Isso aí. Esses nutrientes podem dar características de um solo com características fértil. Um solo onde você vai plantar e vai nascer tudo facilmente. O que seria essa erosão? Essa erosão seria a retirada desses nutrientes, ou seja, essa camada superficial. Ela é lavada, ela é tirada. E quem é que vai fazer isso? Primeiro, a gente tem a erosão que é chamada de erosão pluvial, que acontece devido à chuva, às águas da chuva. E aí você imagina, como assim a chuva? Chove, forma uma lagoazinha, forma uma correnteza e leva os grãos, entendeu? Nós temos a erosão fluvial, que aí vai ser das águas dos rios. Os rios possuem correntezas e esses rios possuem o fundo dele e acaba sendo levado também esses nutrientes. Nós temos a erosão eólica, e aí você lembra a eólica, lembra vento. Isso aí, o vento também causa erosão. O vento, quando venta, logicamente, ele vai levar esses grãozinhos que vão estar no solo. Quando você está na rua, dá aquele vento forte, não traz areia para os seus olhos, né? É dessa forma que acontece. Nós temos também a erosão glacial, que é causada pelo gelo. Nós temos a erosão química, que algum fator químico vai alterar a composição daquele solo ou das rochas.
E nós temos a erosão antrópica, que é a erosão causada pelo ser humano. É isso aí, o ser humano sempre causando algum problema. E aí o ser humano vai causar essa erosão quando ele faz o desmatamento de floresta, quando ele coloca queimadas em algum tipo de vegetação para a criação de pastos, entre outros tipos de fatores agravantes que o ser humano causa. Mas, tio João Paulo, então quer dizer que essa erosão é uma coisa ruim? Mais ou menos, tá? É um processo natural da natureza. Se é a natureza, então a natureza consegue cuidar disso. Mas quando o ser humano intensifica esse processo de erosão, aí sim nós temos o problema. E como é que a gente pode proteger, pode diminuir esse processo de erosão? Evitando o desmatamento, evitando a contaminação do solo com agrotóxico, com algo químico, planejar as construções, utilizar técnicas agrícolas menos agressivas. Então, tudo isso vai fazer com que o processo de erosão seja menos agressivo. O solo também ele vai possuir permeabilidade. O João Paulo, que é permeabilidade? É a capacidade de ele absorver água ou reter água. Então, a gente vai ter um solo que vai ser mais permeável, ele vai absorver mais água, e a gente vai ter solo que vai ser pouco permeável, ou seja, aquele solo onde não vai ter absorção de água. Você já deve ter reparado em algum momento quando tem chuva, quando tem o inverno, está no momento de inverno, e quando chove, alaga às vezes alguns locais, forma aquela lama, não é? Isso quer dizer o quê? Que aquele solo não é um solo permeável. A água, ao invés de descer para o interior da terra, ela ficou acumulada na superfície porque esse solo é um solo impermeável. Deu para entender? Vamos falar agora sobre alguns tipos de solo que a gente pode encontrar. São 4 tipos. Nós temos o solo com características arenosas, ou seja, solo arenoso, que é aquele que tem uma quantidade maior de areia que a média. A gente tem o solo calcário, que vai possuir uma quantidade maior de calcário que os outros tipos de solo. Nós temos o solo argiloso, possui uma quantidade maior de argila que os outros tipos de solo. E nós temos o solo umífero, possui uma quantidade maior de humus que os outros tipos de solo, sendo bastante fértil. E é isso aí, galerinha. Encerramos nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre o solo. O solo é algo muito importante para todos os seres vivos e isso é indispensável. Então, precisamos cuidar bem mais do solo. Então, podemos começar a partir de hoje com plantando uma árvore. Plante uma árvore, plante uma plantinha, que isso a natureza só tem a agradecer. Até a próxima aula e tchau, tchau!